Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist O Estranho. Hoje estamos aqui com o Mário Jorge Santos novamente, que é o representante do My Big Toe aqui no Brasil, a teoria do físico Thomas Campbell. E o tema do nosso encontro de hoje é parapsicologia e física digital, que contempla também a física quântica, né? Então, nós já falamos num vídeo anterior, embora o Mário vai nos contemplar com uma síntese das ideias do Thomas Campbell, para vocês entenderem o ponto de partida dele. Depois ele vai tecer considerações sobre a visão sobre parapsicologia a partir desse campo de entendimento do Thomas Campbell. Então, desde já, eu quero dar as boas-vindas ao Mário Jorge, que é o nosso convidado especial, e a Laís e a Jo Ribeiro Granato também, que estão aqui com a gente como co-anfitriãs e que oportunamente também vão poder se colocar e fazer perguntas e comentários. Então, Mário, a palavra está com você. Vamos nessa. Tá bom, obrigado, Daniel, obrigado, Juliana e Laís, pela recepção aqui, pela oportunidade de a gente trocar uma ideia a respeito desse tema que é uma paixão minha, obviamente, né? Então eu não tenho a menor dificuldade em falar com gosto a respeito disso e compartilhar com quem esteja interessado, né? Foi para isso que eu me envolvi com a tradução. Para começar, eu sou o tradutor dos livros do Tom, né, da trilogia e do livro de aplicação do Parque do Tom, e a trilogia é Minha Grande Teoria de Tudo. O Tom sempre me acompanha aqui atrás, é o físico americano. Esse cartaz aí é quando eu trouxe ele aqui em 2019, em agosto, em São Paulo, por sorte antes da situação mundial, da crise de saúde, e depois não, a intenção era trazer mais, pelo menos uma ou duas vezes a seguir, e acabou que isso foi tudo para o espaço como plano. Eu sou de formação engenheiro, pós-graduado em economia e comércio exterior, e um treinamento especial em estatística e métodos científicos de solução de problema na indústria. Tive uma carreira na indústria de êxito, e no final aquilo já não me atendia mais. Eu fiz uma transição e me envolvi com a tradução dos livros. É uma história um pouquinho mais longa, mas e acabei quando parei, em 2017, justamente em fevereiro, eu tinha terminado a tradução do terceiro livro e a trilogia ficou completa. E de lá para cá eu me dedico full time a isso aí, né? A trocar ideia, a espalhar esse conhecimento que eu considero libertador. O Tom Campbell é um físico americano, e ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, trabalhou em coisas sólidas, teve uma carreira de sucesso. Ele trabalhava muito com computador, com simulações de foguetes e mísseis, com a NASA e com o Departamento de Defesa. E isso depois de abandonar, ele estava fazendo mestrado, doutorado, dando aula, corrigindo prova. E nesse momento, depois que ele começou a trabalhar na indústria, o chefe dele pediu para ele ler um livro do Robert Monroe. Ele acabou conhecendo o Robert Monroe. Isso vai dar só uma ideia da conexão da coisa. Primeiro que ele descobriu coisas estranhas como físico e uma pessoa bastante lógica, racional e cética, mas ele descobriu, através da meditação, que ele foi entrar lá porque disseram que ele podia dormir menos e ter um raciocínio mais claro, e isso era extremamente útil para ele na faculdade, lá, na pós-graduação e no doutorado. E ele acabou indo lá e descobrindo que a meditação, ele teve muito êxito nisso, em meditar profundamente e fazer coisas em estados meditativos que a maioria das pessoas não costuma fazer. E ele começou a consertar, corrigir programas de computador, chamando a listagem para ver num estado meditativo. Buscar erro em programa de computador é uma das coisas mais complexas que existe, pelo menos pode ser que tenha mudado agora, mas antigamente você mexia com cartões perfurados, com listagens de programas. Eu cheguei a mexer com isso, é uma coisa horrível. Para você achar um erro num programa seu, numa lógica sua, e depois conseguir fazer isso num programa alheio, é algo fantástico, não é uma coisa
simples para a pessoa fazer pelos métodos normais. E ele fazia isso meditando. Ele meditava, puxava a listagem visualmente, pedia para ver a listagem dentro da meditação, no estado meditativo, apesar de estar com ela ali do lado, ele não estava buscando ela materialmente. E ele solicitava o que quer que fosse, ele não podia dizer naquela altura, ele não sabia exatamente o que era, mas ele sabia que funcionava. Ele intencionava ver os erros marcados com cor diferente. Por exemplo, uma linha vermelha indicava um erro. Os erros apareciam, ele anotava na lateral quais eram os erros e fazia as correções e o negócio funcionava. Ele ficou tão bom nisso que todo mundo trazia os programas para ele resolver o dos outros. E ele ficava curioso porque ninguém queria saber do método dele. Eles queriam que ele resolvesse e pronto. Ninguém queria entrar no método que ele usava. Então é algo que eu ilustro isso porque é uma coisa que traz um resultado direto nesta realidade, né? E que é feito na outra realidade, seja ela qual for, por enquanto, né? Então você consegue fazer coisas lá que têm um impacto aqui mensurável, absolutamente mensurável, né? É subjetivo? Ele entrou no estado meditativo dele, lá ele viu a listagem, lá ele achou os erros, e aqui, nesta realidade, ele foi lá e marcou, né? É assim, alguém vai poder dizer, não, ele tá contando essa história para enganar, né? O que ele ganha com isso, né? Ele conseguiu sobreviver e se dar bem no trabalho por causa disso, com testemunhas a rodo em volta dele, que ele fazia isso, ninguém queria saber como. Bom, e o Robert Monroe, ele começou lá atrás, no final dos anos 70, conheceu o livro dele, junto com o chefe dele e outros colegas, foram numa fazenda na Virgínia, né? O Robert Monroe era rico, ele não sabia se o Robert Monroe era louco ou estava falando de viagens fora do corpo para fazer sensacionalismo, para ganhar dinheiro, mas quando chegou lá ele descobriu que o cara já trabalhava na indústria do rádio, da televisão e do som, e ele era uma pessoa de sucesso, ele tinha dinheiro, ele tinha uma fazenda e ele tinha montado um laboratório, só que estava oco, um galpão, e ele queria cientistas. Então ele explicou o que ele fazia, respondeu todas as perguntas e no final solicitou voluntários, o Tom e mais alguns, em especial um engenheiro elétrico também, se ofereceram para equipar e pôr para funcionar o trabalho, o laboratório científico que o Robert Monroe queria montar, em troca de aprender a ter experiências fora do corpo. E aí eles... e depois, o Tom depois lembrou e descobriu que quando ele era criança ele já tinha isso, mas isso foi apagado de alguma forma temporariamente da memória dele para ele fazer essa carreira racional aí na direção da física, para depois poder penetrar nesse mundo da consciência e trazer explicações racionais para o mundo, ok? E então ele como físico era dentro do grupo que estava todo lá trabalhando, né? No laboratório do Robert Monroe, ele era o cientista, ele era o físico, aquele cara que explica por que a realidade é como é quando ele descobre. E ele era o cara que esperavam que ajudasse a criar a explicação para aquilo que eles estavam constatando. E eles fizeram uma série de experiências, não vem ao caso, vai ficar muito longa a história. E aí ele, depois que constatou que aquilo era real para ele e os colegas também, cada um para si, e fizeram experiências com binaurais e mostraram que podia funcionar mesmo com pessoas inexperientes, ter acessos em estados de meditação profunda a todas as propriedades, né? Visão remota, visão de futuro, experiência fora do corpo, essas coisas todas aconteciam com a ajuda dos binaurais, mesmo para pessoas que não tinham experiência. Não acontecia para todos, é estatístico. Alguns têm mais facilidade, outros menos, outros fazem naturalmente, e alguns conseguem, mas tem um impacto maior do que a média com a ajuda de binaurais de 4 Hz. Bom, ele depois de constatado isso e visto, né, convencido a ele mesmo que a realidade era muito maior do que a física enxerga, a física materialista enxerga, ele se dedicou ao longo de todos os anos da vida dele, dali para frente, a estudar a consciência profundamente, repetir experiências, alterando fatores, para tirar conclusões de como as coisas funcionavam, porque ele ficou empolgado com aquilo e ele buscava, ele acreditava que podia trazer
uma explicação, uma vez que ele entendesse o que era e como funcionava. Resumidamente, essa foi a história e o que ele entendeu que vai ter impacto para nós, ok? Ele compreendeu, primeiro, eu vou falar curto, e depois, se tiverem perguntas, eu volto atrás e ele compreendeu que a consciência era fundamental, né? Que a realidade era criada por consciência, né? Que existia uma fonte de consciência maior, mais ampla, que gera esta realidade e várias outras. É praticamente um multiverso de realidades gerado pela consciência, com o objetivo de gerar ambientes diferenciados, onde as consciências individuadas, que essa consciência ela começou vazia e evoluiu, então ela não é perfeita, ela é fantástica. Imagine algo que gera um multiverso, dos quais o nosso é uma gota, e roda tudo isso, e gera consciências individuadas, como nós mesmos, a partir dela mesma, e esses ambientes foram criados num passo de evolução subsequente, mais para frente, né? Como oportunidade de evolução para essas consciências, porque elas ficavam lá flutuando, né, no vazio, brincando com o pensamento, trocando ideia, e isso não gerava tanta evolução como poderia, e ela ficou em busca de... A consciência fundamental busca evolução, e cada consciência individuada também, ok? A evolução, ela vem, e eu não vou dar explicações agora, mas ela vem do caos, da confusão, né? Porque a consciência é algo que lida com informação. E no começo ela tem zero informação. Ela tem zeros e uns lá, aleatórios, e não tem informação nenhuma. Então ela vai na direção da organização, ela vem do caos, do ego, da disputa, do medo e da crença, e vai melhorando, otimizando na direção do amor, da organização, do cuidado pelo outro. Então foi essa direção da evolução que ele observou quando está tratando com informação, porque a consciência está evoluindo em termos de informação, só que não é informação de história, geografia, nada disso, é informação de experiência de vida que traga mais valores, mais qualidade, mais organização para a informação, mais utilidade para a informação, na direção, coincidentemente ou não, do amor, né? Que é o que muitos dizem, que você está crescendo, está evoluindo na direção do amor, e ele constatou que é isso mesmo, só que ele também tem essa forma tecnológica de descrever o amor como evoluir na direção do amor, vindo do caos para ir na direção do amor, vindo do medo para ir na direção do amor, como sendo a redução da entropia. O alto caos é alta entropia, a organização e o amor é baixa entropia. Então, a consciência, a vida, ela é a única coisa que busca baixar a entropia. Tudo o resto aqui no nosso universo aumenta a confusão com o tempo. No final vai acabar em farofa, literalmente, uma farofa de partículas misturadas, frias, né? O universo tende à máxima entropia, mas a vida trabalha, né? E mesmo enquanto nós estamos aqui, sabemos tudo que é construído aqui nesta realidade, não vamos nem falar da qualidade das consciências que estão aqui, mas a consciência constrói através dos seres que estão aqui, ela constrói, ela vai contra essa degeneração, né? Ela constrói coisas, ela cria, ela usa a imaginação, né? Então, a vida, a consciência, ela cresce, ela baixa entropia, ela cresce na direção do amor. E dentro desse ambiente de consciência, né, a consciência trabalha com informação. Então, como é que ela gera as coisas? Ela não fala assim, faça-se a matéria, faça-se a água, faça-se isso, faça-se aquilo, né? A consciência trabalha com informação. Então, né, talvez seja uma forma alegórica, metafórica de descrever, né, mas ela está criando tudo com informação. E o exemplo, assim, a linguagem dele é muito fácil, porque é atual, ela não é rebuscada, né, não tem jargões daqui e dali. Se você falar de... Hoje em dia é muito fácil de ver, é um filme da Marvel. Imagina se alguns 10, 20 anos atrás a gente teria a chance de ver as coisas que a gente vê hoje. Pessoas voando, né, o Hulk se transformando, o Thor atirando o martelo, ele voltando sozinho, né, soltando raios. Essas coisas eram... A tecnologia não estava disponível na época, mas está hoje. Hoje a gente sabe, né, aquele filme Doutor Estranho tem uma cena muito bacana onde ele está questionando aquela mestra careca,
e falando que ela está falando de chakra e não sei o que, ele querendo saber como curar as próprias mãos, porque ela tinha curado uma pessoa que teve um dano na coluna, e ela falando, mostrando um livro de chakra, não sei o que, ela descrevendo as coisas, ele se irrita, né, agride ela verbalmente, aí ela pega e empurra ele para fora do corpo. Então, assim, hoje em dia, aquela tecnologia, você consegue enxergar do que se trata. Você sabe que a virtualidade, né, é como a ilusão, como o sonho, a imaginação, ela gera com facilidade coisas que parecem muito reais. E quando ela é tão realista, imagina a fonte, ao longo dos zilhões de anos, evoluindo e criando universos e realidades. A perfeição, eu costumo brincar que é a 4K HD, né? Sei lá, e 3D, né? Tridimensional. Então, a precisão disso aqui, nós estamos mergulhados, a gente não tem como avaliar. E quando você fala que é uma ilusão, todo mundo fala, legal, né? Maia, ilusão, sonho. E aí, quando você fala que é virtual, fica, não, como é que pode? Não, a virtualidade é uma outra forma de descrever o que se descrevia de outra forma antes. E a virtualidade ela está provando para nós. Veja, nós estamos em 4 aqui, e outros ainda vão se beneficiar disso. Mas ela está fazendo o quê? Ela está pegando a minha imagem, o meu som, aqui nesta ponta, convertendo em zeros e uns, mandando para vocês. E o seu transita aí por satélite, pelo ar, pelos cabos, até chegar no seu equipamento que, baseado no mesmo código, na mesma codificação, ele pega e decodifica os zeros e uns em imagem e som. No nosso caso, a realidade é a mesma coisa. Eu, consciência, estou mergulhado na fonte, como se fosse uma rede de internet de consciência, recebendo um fluxo de dados para este ambiente de realidade chamado Terra, né? Para este universo, né? Eu chamo de RV Terra, Realidade Virtual Terra. O Tom chama de realidade física material, porque é o que a gente considera que ela seja física e material, e tudo que não está nela é não físico, não material, né? Espiritual, se quiser, né? Mas aqui, essa realidade ela é construída com informação. Então, a fonte me manda um sinal, como sob demanda, como se eu estivesse vendo do ponto de vista de dentro de mim, de trás dos olhos, e ouvindo de trás das minhas orelhas, né? E concatenando isso. Então, quando você experimenta outros níveis de realidade, simplesmente você está sintonizando outros canais. Todo mundo fala em vibração, então vibração é uma linguagem simples. Você vibra neste canal, você está participando dele. Aí você muda a sua vibração, seleciona outro canal de TV e você vê a realidade do outro canal de TV. E as realidades funcionam muito desta forma. E a fonte, para encerrar esse preâmbulo, que não tem como ser tão curto, como é que ela prepara esta realidade para nós, ok? Por que pessoas acessam o futuro? O futuro não está determinado, tá? O futuro, porque uma coisa básica da consciência que ele descobriu é que a consciência precisa de livre-arbítrio, porque consciência é uma percepção. A definição mais simples de consciência é percepção que faz escolhas, né? Percebe que tem escolhas, percebe algumas alternativas e escolhe entre elas. E aí acompanha o processo para ver no que elas dão. E aí, se tiver ligada, extrai aproveitamento disto, ok? Então, consciência, o mais básico da definição é essa. E ela trabalha com o quê para lidar com tudo isso? Com a informação indo e voltando, ok? Eu costumo brincar que a consciência-fonte, ela cria o ambiente, né? O planeta, o universo, o sol, as estrelas, a água, a paisagem toda aqui, né? Que ela, vamos dizer, programou alternativas, né, experimentais, até que uma delas desse certo e gerasse um planeta que tivesse vida e que gerasse avatares biológicos virtuais potenciais, que passaram a ser populados e experimentados e pilotados por unidades de consciência, um pedaço da fonte, que é o que nós somos, pilotando avatares aqui. Então, agora, como é que ela faz? Ela trabalha com o ambiente. Então, nós temos livre-arbítrio. O ambiente foi criado por ela, a partir do Big Bang, do enter virtual, até algum que desse certo, funcionasse, chegasse aqui. O nosso pode não ser o primeiro, não tem como saber,
E com certeza não foi o último. Existem N realidades, segundo constatado por ele. Ele não pôde ver todas, porque há uma infinidade delas, ele viu algumas. E esta realidade é criada assim: a fonte ela tem todo acesso à consciência que eu sou, porque eu estou inequivocamente mergulhado, entrelaçado com a fonte. Só que eu estou me percebendo como indivíduo e estou aqui, nesse momento, percebendo através do personagem, dos sentidos do personagem, do avatar. A fonte ela nos conhece intrinsecamente, não é que ela nos vigia. Tudo que nós somos está exposto, está uploaded. Então, ela tem acesso a todos nós, aos 8 bilhões aqui, e ela tem acesso à situação atual. Então, vamos falar daqui para frente. E depois isso vai valer para trás até o Big Bang ou antes, ok? Então, daqui para frente, ela verifica que opções esta consciência está vendo agora. Eu, você, cada um de nós 4, cada um dos 8 bilhões. Estas opções. Ela tendo a informação sobre a minha qualidade espiritual, a minha qualidade de consciência, a minha qualidade de ser, ela sabe quais daquelas coisas são mais prováveis que eu escolha e quais são menos prováveis. E ela calcula para todas as possibilidades, probabilidades significativas e possibilidades, ela calcula tudo para todos nós e para o conjunto e deixa os filmes prontos no banco de dados do sistema, que alguns chamavam de registros acásticos e o Tom chama de banco de dados do sistema de consciência maior, ok? De forma bem neutra, e não porque ele estudou religião, mas porque ele encontrou o banco de dados e encontrou as informações lá e os filmes prontos. Então, tem pessoas que olham para esse banco de dados e acham que tudo já aconteceu. Tudo que podia acontecer já aconteceu. Veja, isso é uma interpretação, porque você olha e vê todos os filmes lá, então parece que lá não tem tempo, está tudo guardado no banco de dados até não sei quando e desde não sei quando. Agora, o único momento em existência, como a gente sabe de muitos gurus, é o agora. Então, a minha consciência, a minha percepção, e a de cada um de nós, está atravessando este momento, percebendo o que quer que esteja acontecendo sempre agora. E o que acontece? A fonte fez aquele pré-cálculo dos cubos de HD da realidade tridimensional e deixou tudo pronto. E, à medida que eu faço escolha numa direção ou na outra, ela joga a imagem seguinte para mim. E eu vou passando através das imagens sempre no presente. Eu não consigo fisicamente, vamos dizer, voltar no passado, mexer algo para alterar. O banco de dados está lá, eu posso visitar à vontade o que aconteceu e o que poderia ter acontecido, mas não foi escolhido, e posso visitar o banco de dados dos futuros em potencial. Alguns têm mais probabilidade, outros têm menos probabilidade. Então, dentro desse tipo de realidade, aí você fala, né, você entende que a fonte tem essas informações e deixa disponíveis. E, claro, ela também, ela não tem garantia de que ela conseguiu calcular tudo. Ela calcula dentro da capacidade dela, que não é pequena para nada, tanto que alguns chamam de Deus, ela calcula todas as possibilidades, mas não impede que nós surpreendamos, porque nós temos criatividade e temos liberdade. Então, ainda podemos inventar algumas. E tudo que a gente inventar pelo meio do caminho, ela incorpora e recalcula e compõe uma alternativa daqui para frente. Então, tudo é possível daqui para frente. Algumas coisas têm mais probabilidade, algumas têm menos probabilidade. Então, está tudo lá. E aí, a partir disso, com essa ferramenta, e se você imaginar que daqui para frente ocorre isso, e você imaginar que há um ano atrás era a mesma coisa, tudo calculado com mais esse ano para frente, e para trás até o Big Bang, por exemplo, vamos parar aí para não ficar louco, tudo está pré-calculado do que pode vir a acontecer e vai evoluindo, né? E adaptando. Mas assim, se eu está tudo guardado em pastas, vamos simbolicamente escrever isso no banco de dados da fonte. Se eu quiser visitar o meu passado, o seu passado, o passado de cada uma delas aqui, e eu me desenvolver para isso, eu posso acessar o banco de dados do sistema e buscar. Olha, ou se eu quiser ver, se eu não tivesse casado com a Joaninha, tivesse casado com a Maria, quando eu tive aquela dúvida lá atrás, como teria sido a minha vida? Está lá. Provavelmente, com alta probabilidade de estar lá. Se a possibilidade existiu, ela foi calculada, ela foi guardada. O mesmo ocorre para frente. Então, esse é o mecanismo de criação da realidade e que a gente tem o acesso, alguns naturalmente de nascença ou por alguma habilidade desenvolvida ou porque se desenvolveu para isso, os diferentes acessos que a gente faz destas coisas que são naturais,
para a consciência que nós somos, não para o que a gente pensa que somos um corpo isso é natural, está disponível, explica qualquer coisa que a gente imagine sobre esta Terra aqui. Então, esta é a base fundamental, essa parte está melhor explicada no livro 3, essa criação da realidade, mas é aquela que permite a gente a fazer as diversas coisas que a gente faz acessando estas informações que estão disponíveis através da fonte. A grosso modo, é isso. Obrigado, Mário, sensacional. Muito, muito interessante essa teoria, né? Estou tendo a oportunidade de ler os livros, não consegui ler de cabo a rabo ainda, mas vira e mexe retorno às leituras e vejo os vídeos do Thomas também, né? Mas antes disso, Laís, Ju, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu quero. É que eu não sei nem se é uma pergunta, não sei como formular muito bem isso. É a questão da consciência em relação ao universo. É, qual é a relação, ou o que é a consciência para o universo, ou o que é o universo para a consciência, alguma coisa nesse sentido. Ok, é uma ótima pergunta. E a consciência, como eu falei, ela tem aquela definição super básica e é, slim do tom, que é consciência, é o que nós somos, é uma percepção que tem escolhas a fazer e que faz, e que tem a possibilidade de aprender no processo. Agora, tem uma definição que eu prefiro, né? E assim, veja, definições são descrições, não são definições. A consciência você experimenta, você não define, ok? Mas eu posso tentar descrever para poder me comunicar e poder responder perguntas. Então, se você olhar para um outro lado, né, além de ser esta percepção que faz escolhas, a consciência ela é onde tudo é percebido. Então, aonde que eu percebo as coisas? Na consciência. Então, o que é a consciência? Não é o percebido. Ok? Então, o que é que eu percebo? Eu percebo só 3 classes de coisas e misturas delas. Eu percebo o que os meus sentidos me alimentam, né? O visão, olfato, paladar, tato, ok? Então, o que os sentidos alimentam, né? O que eu sinto a respeito de qualquer coisa, sentimentos. Sentimentos não tem nada a ver com o input de informação. Os sentidos são o input de informação, né? Visão, audição, parali, parará. O sentimento são coisas que vêm dentro de mim em função do que eu estou experimentando. E os pensamentos. Então, assim, se eu observo o que penso, e se eu posso meditar, esvaziar a cabeça e observar que não penso, né, eu posso observar o pensamento. Onde é que ele está passando? Dentro daquilo que eu sou, da consciência, e quem está observando o que eu sou, a consciência, chamando o que eu sou de consciência, cada um chama como quer. Aqui nós estamos falando dessa forma do tom, foi o que ele melhor descobriu para descrever a coisa toda é a consciência, porque é algo do dia a dia nosso. Eu estou, durante o dia, consciente. Né? Às vezes, meio inconsciente, atuando em umas programações básicas, aí, identificado com o que quer que seja, seguindo coisas que me são sugeridas e que eu sequer sei se quero ou não, mas eu estou consciente. Então, é isso, é o que está percebendo, é esse núcleo lá atrás. E quando você começa a meditar e começa a avaliar, faz experimentos mentais, você observa que você não deixa de existir, não é porque não penso, não existo, né? Você não pensa e continua existindo, você pensa se quiser. O problema é que a gente não consegue dominar e acaba pensando o tempo todo e se identifica com isso. Mas essas 3 coisas é o que a consciência percebe, ok? Essa consciência, então, ela e as combinações de tudo isso. Então, consciência é isso. Agora, com relação à questão do universo, veja, é porque tem 2 tipos de consciência. A da fonte, na qual estamos inclusos e somos parte, e a nossa, que é um pedaço daquela tendo uma sensação de individualidade. Ok? E a nossa, tanto faz ser eu, você ou qualquer outro, todos são consciências individuadas. Então, são as 2 únicas coisas. A única coisa que tem existência, se alguém quiser chamar isso de real, é a consciência.
ok? E seja na forma da fonte ou do indivíduo. E todo o resto é informação. Então, o material básico, a consciência não trabalha com tijolo, bloco, né, com partícula, com nada disso, ela trabalha com informação. Todo o resto é criado com informação. Tudo que não é a consciência é informação dentro da consciência. Então, o que é o meu corpo? Informação dentro da consciência, da minha e da fonte e dos outros que estão me vendo. O que é o universo? Eu estou vendo, está lá fora. Se eu estou vendo, observando, sentindo, cheirando, tocando, fotografando com o telescópio, não é o que eu sou, é o que eu percebo. E tudo que eu percebo é informação. Tudo é construído com informação. Por isso que eu citei o exemplo de um filme da Marvel, porque eles criam mágica, né? Eles criam realidades, pessoas que não existem e parecem reais, né? E assim, uma habilidade 3D de criar estas coisas, ela mostra para nós, se fosse uma criação feita pela fonte, imagina a habilidade e a facilidade dela criar uma realidade que pareça material, ok? Então, o universo é parte da consciência, é informação criada pela consciência, essa beleza toda que a gente vê diariamente é o que eu comentei, que é o palco da realidade. Então, a gente, a partir de dentro do avatar, a gente observa o palco da realidade, faz as nossas escolhas e criamos um enredo. As histórias todas e tudo que a gente criou de bom e de mal, desde que pilotamos avatares neste planeta, foi criado pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, por aquilo que aprendemos ou deixamos de aprender e voltamos a aplicar ou não aproveitamos. Então, o enredo é nosso. Se você tirar nós da jogada, vamos dizer, o ser, principalmente vamos tirar o ser humano, porque os outros estão vivendo uma vida mais básica e não estão criando problema para ninguém, estão vivendo a vida deles. O ser humano é que cria problema para si mesmo e para os outros, infelizmente, no processo de crescimento dele. Mas qualquer problema que exista aqui nessa realidade é criado pelo ser, para ele mesmo e para os colegas de planeta. Então, o planeta é maravilhoso, o universo é maravilhoso, é a criação da fonte, né? E ela garante, ela segura tudo no lugar. Agora, a nossa parte é que está deixando a desejar, mas assim, a gente está no processo de aprender, né? E aqui não perdemos nada, assim, toda a experiência ela é útil para nós, mesmo que ela não seja das melhores, ela acaba acrescentando alguma coisa, e é a única forma que a gente tem de um dia ser seres mais amorosos, mais cuidadosos, mais ecológicos. Qualquer coisa positiva, a gente vai chegar a ser se desenvolvendo aqui. Então, o universo é criado pela fonte para ela mesma, porque nós somos partes dela, ela está criando para nós somos parte dela. Tudo que a gente vê, ela vê através dos nossos olhos. Então, aquela coisa que os filósofos e cientistas discutem, que nós somos aquilo que observa, uma coisa que o universo criou para observar a si mesmo. De alguma forma, tem um fundo de verdade. Mas, assim, a questão é que tudo tem uma utilidade, um objetivo. Serve até como passatempo, como diversão, mas, no fundo, o objetivo principal é crescer na direção do amor. Ok? Então, ou a gente pode estar aproveitando ou desperdiçando, nós temos livre-arbítrio. Esse é o único motivo. Se fôssemos só pau mandado, não tivéssemos opções, ninguém aprenderia nada com isso. A gente aprende optando e vendo o que dá, né? E o ambiente é criado com regras, com causa e efeito, que ajudam a gerar isto. Mas o universo é informação. Tudo que é não material, tudo que é inorgânico, é parte do cenário da consciência criado com informação. E tudo que é vivo é pilotado por algum grau de consciência, um pedaço da fonte. Ajudou? Eu também tenho uma Sim, pergunta. sim. Obrigada. Terminou, Ju? Tens mais alguma pergunta? Não? Tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar, né? Mas assim, ó, o Mário, eu achei bem interessante o pensamento do Tom também. Eu não tenho um conhecimento profundo assim a respeito da teoria, então também estou aprendendo. Mas o que me ocorreu é essa questão, por exemplo, do livre-arbítrio. Hoje em dia, né, trouxeram aí novamente esse conceito de ser um co-criador, né? A gente vê muito popular novamente, assim, em vários círculos falando a respeito disso. Aí, quando tu me falaste assim no banco de dados, né?
passado, futuro, que a gente pode visitar. Então, até onde vai esse nosso livre-arbítrio, de alguma forma, né? A gente, vamos dizer, Maktub já estava escrito de alguma forma, algumas possibilidades antes da centelha nascer, vamos dizer, utilizar esse nome, ou dessa consciência encarnar na Terra, também não sei em que termos o Tom utiliza, e essa é uma pergunta, né? Até que ponto a gente consegue interagir com essas possibilidades, e se essa consciência superior, ela tem algum tipo de linguagem, né, que se comunica com a gente. Por exemplo, nós estávamos falando antes do Jung, né? Sincronicidades, algum tipo de linguagem que venha a ser algum guia, um condutor aqui nessa nossa jornada, já que é vamos dizer, uma inteligência superior, né? Então nós estamos ainda no caminho aprendendo, nos desenvolvendo, se ele já chegou a tocar algo a esse respeito nas teorias dele. Eu vou te pedir um favor. Você segura a segunda pergunta e você repete ela para mim, porque eu não vou dar conta de pensar nas duas. Eu vou responder a primeira Certo. e depois você me Perfeito. refaz a segunda, senão eu vou me perder, porque não são temas. Está tudo ligado de alguma forma, mas um tema é um tema e o outro é outro, e eu vou me perder. Então, com relação tá bom? Ao livre-arbítrio, o tema é assim, o que é que cada um entende por livre-arbítrio? Então, a comunicação tem a ver com a segunda pergunta, mas ela já vai sair um pedaço aqui. Comunicação é algo sempre delicado, porque comunicação ela está saindo de algum lugar, no caso aqui, por exemplo, agora. Antes estava saindo de você para mim, com uma pergunta sendo feita. Agora está saindo de mim para você, através da resposta que eu vou te dar. E aí, eu tenho na minha cabeça e na minha experiência, algum uso específico para as palavras que eu vou usar, e eu tenho uma interpretação, e eu estou tentando transmitir para você, e a gente tem, em geral, vamos dizer, uma base, vamos dizer, de dicionário do que cada palavra quer dizer, mas cada um experimentou isso de forma diferente, cada um fez um caminho de vida, experienciou e usou de forma diferente. Então, não existe uma garantia, salvo que eu explique e depois peça para você me explicar de volta para eu ver o que você entendeu, eu não tenho como ter segurança de que passou o que eu queria passar. Então, a comunicação é sempre um tema delicado, ok? E esse valor que é atribuído, assim, hoje em dia existe uma sensação pública de que, você até falou em co-criador, né? Nós somos co-criadores, mas nesse aspecto que a realidade funciona assim. Se eu trabalho aqui num palco pilotando o Mário Jorge, você pilotando a Laís, o Daniel, a Júlia, cada um pilotando o seu boneco, seu brinquedo, seu avatar, seu veículo, fazendo escolhas. Cada um de nós percebe algumas coisas, mas assim, existe um conhecimento espalhado de que livre-arbítrio é escolher o que eu quero, qualquer coisa, né? Eu quero ser rico. Eu quero estar na China agora, gostaria de estar na China agora. Veja, isso não é livre-arbítrio, não tem nada a ver com livre-arbítrio. Então, essa questão de compreender o que é o livre-arbítrio é uma coisa fundamental. Isso também é explicado em My Big Toe. Livre-arbítrio, ele não é infinito a cada momento. Então, a cada situação de vida, como a gente comentou antes, escolhas anteriores me trouxeram até aqui. E onde é que eu estou? Aqui agora, né? Eu não estou em outro lugar. Então, aqui onde eu estou, o que é que eu percebo de opção para mim? Muitas coisas, né? Sempre tem muitas coisas. E sempre também tem mais coisas do que eu percebo, porque a minha limitação de capacidade de crescimento, de evolução, ela me permite enxergar algumas coisas. Eu tenho esses filtros na cabeça que me impede de enxergar algumas das opções disponíveis. E esse filtro não foi colocado por ninguém, foi pela minha própria experiência de vida, das tranqueiras que eu fui aceitando corretas, ótimo, vai ser sabedoria, ou não corretas, vai ser crença, que estão lá atrapalhando e filtrando a minha percepção. Então, eu sou consciência, aquilo que percebe opções e faz escolhas. Quais escolhas? Uma quantidade de escolhas grande, eventualmente, mas limitada àquelas que eu percebo agora. Então, as pessoas não entendem isso, elas percebem que assim, olha, eu quero ser rico. Então, a loteria tem que ir lá, eu não preciso nem jogar, mas a loteria vai dar um número e vai trazer em casa e entregar, né? Escuta, não é assim que você cocria, né? Você está cocriando através das coisas que está fazendo. Você quer ganhar na loteria, você vai poder usar a sua intenção para tentar influenciar os números
com mais um monte de gente, que você não está sozinha nessa realidade, e vai ter que escolher alguns números, e aqueles números vão ter que sair, e supondo que poucos ganhem, talvez você fique milionária. Mas é uma sequência, porque aqui é um universo de causa e efeito com regras. Se eu tivesse num universo de sonho, eu quero ser rico, daqui a pouco eu estou lá, na mansão do Bill Gates, né? Sei lá. É sonho, é um mundo mental, né? No mundo original, vamos dizer, da consciência, qualquer coisa é válida, porque não tem o mesmo tipo de regra amarradinha que tem aqui. Aqui existe causa e consequência, porque é um ambiente de aprendizado. Como é que eu ia aprender alguma coisa se eu não soubesse o que causou isso e o que causou aquilo? As coisas aparecem e acabou-se. Então, esse é o benefício deste tipo de realidade. Então, as escolhas, elas são as que estão disponíveis agora. E por que eu só tenho este conjunto de coisas disponíveis? Por conta de todas as escolhas que eu e as pessoas próximas fizeram, porque a dos outros também me influencia. Por exemplo, se eu sou casado, eu não tenho influência única na minha vida conjugal. Tudo que eu faço, e se eu pretendo manter esse casamento, eu tenho que fazer casadinho, né? Tem que discutir, coisa e tal. Mas se eu estiver pensando, mas eu queria ir para a China, e ela estiver pensando, mas eu queria ir para a Austrália, e ela está fazendo uma força para nos puxar para um lado, eu estou fazendo uma força para nos puxar para o outro. Então, as coisas não são assim, não é que a coisa aparece porque eu quero só, né? Tenho que compreender até onde eu influencio, o que eu posso escolher. Então, agora eu posso escolher dentre as coisas que estão aqui. Outra coisa, eu não escolho o final, eu escolho o começo, né? Então, assim, é que nem joguinho de palito. Você tem 5 palitos na mão, um é mais curto. Aí o cara apresenta para você e você escolhe. Aí você puxa um palito longo. Aí você puxa outro palito longo. Aí você puxa um palito curto. Então, você escolheu uma ponta, a outra não, porque existe um processo aqui que é justamente que gera aprendizado. Toda essa interação que a gente tem aqui gera aprendizado. Então, eu escolhi casar com fulano, e aí eu vou conviver com fulano, vou comer um saco de sal com fulano, eventualmente vou ter filhos com fulano, vou aprender o que é conviver e vou aprender uma porção de coisas se eu estiver atento. E se eu aprender, eu vou manter, né, uma boa relação, e se eu não aprender, eu vou detonar isso aí e vou aprender outra coisa, como detonar um casamento, ok? Então, assim, eu vou sempre aprender alguma coisa, se eu estiver ligado. Se eu não prestar atenção, eu vou desperdiçar. Eu costumo brincar que é como você fazer um suco de laranja, né? Você espreme, 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 é a experiência. Espremer o suco de laranja é a experiência. E aí, na hora de extrair o aprendizado, que é tomar o suco, eu pego e jogo o aprendizado fora e fico roendo as cascas que eu tirei da espremeção. Não faz nenhum sentido, mas a gente muitas vezes joga fora todo o esforço do aprendizado e não aprende nada, ok? É um total desperdício, mas você tem livre-arbítrio. Tanto tem que você desperdiça, né? Então, essa compreensão do que é o livre-arbítrio é importante. E com relação às probabilidades calculadas futuras, elas estão pré-calculadas. Como eu disse, se a gente inventar uma nova, a fonte incorpora a nova. Então, você não está amarrado àquelas limitações ali, né? Se você resolver, olha, entre a Maria, eu casar com a Maria e com a Josefa, aí eu escolhi a Beatriz. Pronto. Eu inventei uma novidade aqui, a fonte vai se adequar e vai agora, como é que vai ser as possibilidades casado com a Beatriz? Ter filhos, não ter filhos? Ter quantos? Durar tanto tempo? Né? Como vão conviver com os parentes dela e ela com os meus? E porori, pororó, entendeu? Então, tudo isso é superativo, né? Tá toda hora em movimento, não existe certeza de nada, existem coisas que são mais prováveis. Por exemplo, não é provável que eu dure para sempre. A probabilidade de eu durar para sempre é zero, ok? Como este personagem. Agora, pode ser que eu dure mais 10 anos e tenha uma probabilidade de 60% disso acontecer, pode ser que eu dure mais 20 anos e tenha uma probabilidade de 20% disso acontecer, pode ser que eu dure mais, né, não mais, né, até os 70, até os 80, até os 90, ok? A probabilidade de eu durar mais 100 anos é zero, ok? Mais 10 anos é uma coisa, mais 20 anos é outra coisa. Então, assim, as probabilidades são maiores ou menores e eu posso influenciá-las através das minhas escolhas diárias e através da minha intenção. Mas eu tenho livre-arbítrio, sim, dentro de determinado limite, até porque eu ajudei a criar tudo isso até aqui. Quantas vidas, eventualmente, né, o Tom admite a possibilidade da reencarnação, porque é uma possibilidade que acaba ficando óbvia. Se eu sou uma consciência em evolução, evolução não tem limite. E eu posso evoluir forever, e a fonte também, a fonte
Porque assim, tem pessoas que dizem que a fonte já é perfeita, ela está tentando limitar Deus, dizer o que Deus pode ou não pode fazer, ok? Quem sou eu? Quem é você na fila da carne, na fila do pão, para dizer o que Deus pode chegar ou não pode, por exemplo, né? Então, assim, a fonte, ela pode chegar, sei lá, e eu também, sei lá, entendeu? E você também. Então, assim, a gente pode continuar evoluindo, a gente tem liberdade, a gente tem oportunidades de aprendizado, elas são aditivas, né? E subtrativas, né? Não é que você só evolui. Tem gente que diz que você só evolui, então eu vou encostar o corpo aqui e ficar esperando a evolução vir, né? Não, a evolução existe através da interação. Esse é um mundo interativo, não é por acidente. É porque é interagindo com os outros que eu vou evoluir na direção do amor. Como é que eu vou aprender a me preocupar e cuidar de você, de cada um dos outros, se eu viver numa caverna e não me importar com ninguém? Como é que eu vou desenvolver a simpatia? Interagindo. É por isso que a realidade é interativa, porque amor é sobre o outro, é sobre dar, né? Não é sobre cobrar. Então, não quer dizer que eu já esteja lá e não quer dizer que ninguém já esteja lá, mas nós estamos no caminho em algum local, cada um de nós no seu, pouco importa, né, a comparação entre nós, eu tenho que saber que eu hoje sou melhor do que eu fui ontem e assim por diante. Mas assim, estamos todos evoluindo nessa direção, nós estamos no ponto que estivemos. Agora, é interessante você ter essa noção de qual é o mapa, qual é a direção, qual é o norte, porque você começa a ver aquelas coisas que contribuem para o seu crescimento, coisas que são totalmente dispensáveis. Então, é muito interessante ter esse conhecimento desse mapa mais consolidado do funcionamento da realidade. Então, não existe, a frase do Tom é The future is not a done deal. Quer dizer, o futuro não é um negócio encerrado, não está fechado, acabou. Não, todas as possibilidades estão lá. E as que não tiverem, porque a fonte não teve ideia de calcular, né, supondo aqueles buracos que ela eventualmente deixou, eu ainda posso criar e criar mais uma. Não, eu vou escolher o que eu quiser, mas ela me conhecendo, ela sabe o que é mais provável que eu escolha em alguns casos. Em outros, pode ser que seja meio a meio. Eu escolha uma coisa ou outra e ela não tem noção do que eu... Porque meu pensamento sobre aquilo é meio a meio na hora que chegar a hora. Mas, independente de cada coisa que ela sabe de nós e que ela deixa pré-calculada, a gente tem a escolha na hora de fazer uma, outra ou nenhuma daquelas que está lá calculada, nenhuma das anteriores. Então, o livre-arbítrio existe. Ele só não é o que as pessoas pensam, né? Ele não é sobre como a coisa acaba, é sobre como a coisa começa. Claro que se eu ligo a tomada da lâmpada e desligo, né, eu sei qual é a consequência, ela é imediata. Então, tem coisas que são imediatas, coisas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Algumas o processo é mais transparente, mais visível, e outras o processo é mais longo, mais complexo e invisível para nós, né? Outra pergunta, Obrigada, você Mário. tinha uma A segunda. outra pergunta a respeito da comunicação dessa possível, vamos dizer, né? Se é que há algum tipo de linguagem ou comunicação dessa consciência superior em relação às consciências individuadas, né? Do tipo, como nós havíamos falado do Jung, né? Sincronicidades, simbolismos que aparecem, algo que aponta como se fosse o caminho para uma missão se completar, vamos dizer, né? Essa fonte, vamos dizer, ela na maior parte do tempo, ela não vem e fala, olha, fulano, faz isso, que nem aquela piada da loteria, né? O cara rezava todo dia que queria ganhar na loteria, e aí um dia chegou lá Deus e falou, não, tá bom, fulaninho, eu vou ajudar você, mas, por favor, jogue, né? E então, essa comunicação, ela acontece também. Eu tenho uma experiência pessoal de ter recebido de algum local, porque qualquer coisa que eu vá receber é de algum local da fonte, mesmo que seja de outra consciência, a outra consciência faz parte da fonte também. Então, assim, seja direta ou indiretamente, eu já recebi, no pior do momento da minha vida, um esclarecimento que ficou extremamente óbvio para mim, né? E eu senti aquilo como, talvez, sim, a melhor forma de eu descrever foi como um pensamento meu, ok? Mas respondendo para mim mesmo uma pergunta que eu fiz no desespero e que eu não tinha a menor ideia, né, com relação a uma doença gravíssima de uma esposa que faleceu, ok? Quando eu descobri a doença, eu, né, me desesperei dentro do carro fechado, comecei a socar o carro por dentro e a gritar, e no momento eu, para que tudo isso, né?
E a resposta foi: é para aprender alguma coisa. É para aprender, sei lá. É óbvio que é para aprender alguma coisa, né? E aí a coisa foi ficando óbvia e transparente, e eu, nesse momento, eu ainda era um engenheiro cético, eu nem tinha ideia de onde vinha, mas o certeiro da resposta era tão gigantesco, e veio e me acertou no meio da testa, que eu não tinha dúvida que aquilo era a minha resposta. E aquilo salvou a minha vida dali para frente, e eu mudei, comecei a mudar a partir dali. Que eu percebi que tudo era para aprender. A mensagem era mais profunda, era para aprender, mas não era só aquilo, tudo era para aprender. E não era só eu, todos iam aprender, né? Os que estavam mais próximos. E os outros talvez não aprendessem com essa experiência, porque estavam longe, mas iam aprender com as deles. Então, tudo aqui nesta realidade é para aprender. E aí, tudo bem, eu não tinha a menor noção de como é que isso funcionava. Hoje eu tenho, por causa do Tom, ainda bem, né? Hoje eu percebo, mas assim, é o que ele costuma dizer, você não é para acreditar em nada que ele está dizendo, você tem experiências de vida que vão cobrir algumas áreas das explicações dele com dados, informações próprias. Então, assim, eu não tenho que acreditar nele. Eu sei que é assim, eu só entendi os detalhes com ele, mas que era assim eu já sabia, porque passei por isso. Então, voltando à questão da comunicação, essa questão também que você tem. Então, assim, a vida, ela vem, às vezes, né, uma das formas que a vida sussurra coisas para você na direção de te ajudar no aprendizado, porque esse é o objetivo da fonte. Se a fonte quer crescer e nós somos uma parte dela, e se a gente crescer, ela cresce também, o que você acha que ela quer para nós? Que a gente aprenda. E ela vai tentar ajudar. Só que ela não pode entregar respostas. Porque entregar respostas não é aprendizado. É passar por experiências, extrair sabedoria, conclusões úteis dessa experiência. Então, ela gera experiências para nós, ela vai ajudando. E nós mesmos geramos, né? Às vezes, pela nossa própria ignorância, vamos fazendo escolhas e essas ignorâncias aplicadas geram situações que geram aprendizado. Então, é uma coisa que funciona até no automático, é tão bem feita que até no automático funciona. Mas existem sincronicidades, por exemplo, né? E o Tom fala que a fonte ela costuma mandar vários sinais para nós, né? Sutis, mais ou menos sutis, e que a gente passa a perceber que são despertadores para a gente perceber que é algo mais e sair à procura disso e começar a trabalhar em você mesmo a respeito disso. Então, números, né? Você começa a perceber de uma hora para outra, 11 horas, 11 minutos, não sei o quê. Assim, a maior parte das pessoas, 90% ou 95% ou 99%, não enxerga, não está nem aí, né? Agora, às vezes você está procurando respostas, as pessoas ficam querendo receber uma resposta por carta, né? Eu fiz uma consulta para a fonte e fico recebendo. Veja, você pode receber uma resposta direta, como a minha, naquela situação de desespero, ou você pode, de uma hora para outra, cruzar com alguém na rua e pega um pedaço de uma conversa que faz um sentido para aquilo que você estava procurando. Isso é uma sincronicidade. E não é um acidente, não, né? A fonte está se comunicando com você o tempo todo. Eu costumo brincar que a vida traz mensagens para a gente até nas bulas de remédio, né? No meio das entrelinhas, de repente, você vê alguma palavra que, nossa, que te dá uma ficha que cai, sei lá. Estou exagerando, né, com a bula de remédio, mas pode ser qualquer coisa, né? Então, sim, a fonte se comunica dessa forma e se comunica de várias formas. E uma das formas que você tem em uma evolução mental, por exemplo, eu vou voltar no exemplo do Tom buscando a listagem. Ele está em contato com a fonte está trabalhando com ele está buscando, ele precisa trabalhar e precisa sobreviver, ele se desenvolveu para fazer meditação, ele chama a listagem, enxerga na mente dele a listagem no programa, enxerga colorido em vermelho os erros de programa, e aí ele vem, corrige, altera, vai lá e o programa dá certo. Então, assim, a fonte está se comunicando com ele está buscando o resultado, e a fonte está ajudando. Então, assim, é claro que o grau de intimidade que ele desenvolveu com a fonte, né, com a comunicação com a fonte, é enorme. Mas a fonte pode usar qualquer método. Na verdade, o ser mais evoluído vai adaptar a comunicação dele ao ser menos evoluído numa interação, ok? E vai tentar falar numa língua que você compreenda, porque ele já é mais do que aquilo, ele já encompassa o que você é, da mesma forma que você encompassa o que eventualmente outro seja e tem mais facilidade de se comunicar se prestar atenção nesse detalhe. Você vê que a pessoa tem determinada limitação, cabe ao mais evoluído, né, ter a humildade, a paciência e o carinho de se comunicar
de forma que aquela consciência, aquele ser, o compreenda. Mas você não tem acesso ao que o outro entendeu, então é sempre complicado. A única forma, assim, num caso de necessidade extrema de garantir a passagem é, por exemplo, eu perguntar para você o que você entendeu do que eu tentei passar. Aí você me explica, eu vejo, confirmo, se conseguir explicar bem o suficiente para você captar exatamente ou proximamente o que eu queria dizer. Faz sentido para você isso aí? É o suficiente? Ficou alguma outra dúvida? Fantástico, Mário. Muito obrigada pela explicação. Tá bom? Eu não sou dono da verdade, lembre-se sempre, né? Eu estou trazendo aqui a minha experiência de vida e a minha base no mapa do Tom, que explica, me dá base para compreender a minha experiência de vida, e naquilo que eu não souber, por exemplo, eu não tenho tanto interesse assim em ficar visitando outros universos, ficar visitando o banco de dados do sistema, buscando, sabe, o que teria acontecido se eu tivesse feito física em vez de engenharia, sabe? É assim, eu tomei as minhas escolhas, fiz o melhor que eu pude, aprendi o que eu pude e sigo em frente. Eu não fico olhando para trás e vasculhando as coisas. E um dia, quando eu morrer, né, isso vai acontecer, o avatar morrer, eu vou ter acesso a tudo isso e vou poder revisitar tudo isso com uma outra condição de tempo e de acesso, porque nessa fase de transição, uma das coisas que o Tom explica é que você tem acesso a todas as experiências, você volta a ser o ser que você é, que tem a mesma qualidade que você, mas tem acesso às experiências anteriores e a todo o pacote. Esse pacote de experiência atual eu posso revisitá-lo, como num filme, como muitos explicam que vem, né? Em situações de quase morte e tudo mais. Porque está tudo lá e é útil. E o motivo não é para julgar ninguém, é para você observar e ver se ainda consegue extrair algo de útil. Falar, olha, puxa, eu não percebi isso naquela época, porque eu não tinha conhecimento, mas agora estou revendo e estou extraindo mais um sumozinho, mais um suco de laranja aqui dessa oportunidade. E eu posso integrar, né, as experiências anteriores com a última. Eu posso olhar tudo de uma situação mais equilibrada, porque eu estou percebendo que não sou nenhum dos personagens, acordei do sonho, do último sonho, e percebi, lembrei que tive vários outros sonhos. E aí eu estou com acesso a todos os sonhos que eu tive anteriormente. Então, assim, é uma realidade muito interessante, mas o que eu estava dizendo eu estou tentando responder para vocês, então parte é minha experiência suportada pelo Tom, e naquilo que eu não tenho experiência é a experiência do Tom, e em nenhum dos casos é para você acreditar, é só para você ver se faz sentido com a sua vivência, e se não tiver tido essa vivência, busque ter ou aguarde ter para validar. Não precisamos acreditar e nem devemos em nada, porque crença, não existe tal coisa como uma crença boa, ponto. É outra frase do Tom. Ele tem muitas frases. O livro que eu tenho dele aqui está marcado quase de ponta a ponta de amarelo, de tanta coisa positiva e interessante que tem. Bom, então, traduzindo em miúdos, seria redundante a partir desse paradigma falar em parapsicologia, porque a parapsicologia ou fenômenos de natureza parapsicológica nada mais seriam do que formas de expressão da consciência numa realidade virtual, é isso. É isso. Só que eu ainda acho que faça algum sentido por algum tempo, porque você tem que se comunicar com os outros. E as pessoas não têm esse conhecimento básico do tom. E não vão, talvez, adquirir antes de conversar com você. Então, você tem que falar com eles de algum jeito. Então, essa terminologia e tudo mais, essas coisas existem, elas são normais, elas não são paranormais, mas não é assim que as pessoas as veem. E você vai ter que continuar se comunicando com um monte de pessoas que não têm essa percepção. Então, vocês aqui, eu estou falando diferente, porque vocês vieram buscar comigo uma informação diferenciada, né? Então, vamos dizer, preparados para ter uma noção, né? Às vezes já tem alguma do que eu estou falando ou não, e como você acabou, você entendeu perfeitamente. Um outro exemplo que eu dou é o seguinte: eu estudei PNL, eu fiz todos os cursos de PNL até o mais avançado, e praticava, experimentava, e é um negócio muito bacana, porque a mente é programável e programada. Porque a mente praticamente é como se fosse um computador, né? Ela mexe com zeros e uns lá no fundo, sem ver os detalhes, ok? Então, com certeza, ela é programável e programada. E a maior parte dos programas somos nós que colocamos através dos traumas, crenças e tudo mais, e dos aprendizados reais, ok?
Nós também temos lá no conjunto alguma coisa que eu aprendi de verdade. Eu enfio o dedo na tomada, leva choque. Então, eu sei que enfiar o dedo na tomada leva choque. Então, isso é um aprendizado, não é uma crença. Mas está tudo lá misturado. E eu perdi o fio da meada, do trilho que eu estava seguindo. Mas então Hã? é um bom momento porque eu tive uma outra reflexão, ver se você acha que faz sentido. Nós seríamos personagens ou avatares, como você diz, vivendo dentro de uma simulação quântica ou de um programa de computador ou um videogame avançado, que é chamado de Parque do Tom. A diferença é que nós não estaríamos obedecendo meramente ao programador daquela realidade virtual, senão que nós habitamos e podemos jogar dentro dessa própria realidade que foi criada anteriormente a nós, né? Ou seja, nós somos criados e cocriamos o campo de realidade ao qual nós pertencemos. Nós somos co-criadores e a realidade ela é, vamos dizer, o ideal da democracia, não entrando obviamente em política aqui, mas assim, a realidade ela é criada pela somatória das escolhas, né? Cada escolha é um voto, por assim dizer. E nós estamos levando a realidade numa direção ou na outra. E, na maior parte dos casos, sem saber que estamos fazendo isso, porque a maior parte da população não está consciente ainda dessa possibilidade, desse impacto. Mas sim, aquela forma que eu descrevi bate com o que você está dizendo, aquele cenário. A fonte está nos fornecendo um cenário e nós estamos entrando com a pilotagem dos atores de acordo com aquilo que a gente está fazendo de escolha aqui dentro das possibilidades disponíveis a cada momento, né? Tendo essa amarração de que essa fonte ela não nos obriga a uma coisa ou outra, mas assim, a única coisa que dentro deste ambiente a gente tem regras para que a coisa tenha causa e efeito, né? Não tem castigo e recompensa, né? Não é tenho que pagar karma, não é nada disso. É causa e efeito. Eu faço escolhas, semeio, eu venho a vida inteira, desde que eu nasci, vamos falar desta vida, semeando. Quando eu olho para trás, eu vou andando e semeando. Quando eu olho para trás, tem um pomar das coisas mais pequenininhas, as mais altas e todo tipo de coisa que eu semeei que eu estou colhendo agora. Estou colhendo agora. Quero fazer algo diferente? Tem que fazer escolhas diferentes, plantar coisas diferentes e ver o que eu colho a partir daí. Então, assim, a coisa vai evoluindo, mas é isso aí, é uma coordenação de cocriação do ambiente. Coisas minhas são mais pessoais, algumas delas. Por exemplo, a sua própria saúde é um tema 100% seu, né? Você pode cuidar da sua saúde, fazer exercícios, mentalizar coisas positivas, mentalizar, usar a força da sua mente para fazer curas em você mesmo e coisa que tal. Agora, quando você está falando, por exemplo, eu sou casado, onde é que eu vou viver, em que apartamento, em que cidade, em que país, né? Com que móveis, são decisões conjuntas, para dar um exemplo, né? E aí vai, numa família maior, com filhos, com crianças, num prédio, num condomínio, numa vizinhança, numa cidade, num país e num planeta, né? O planeta está aí sendo arrastado na direção que nós estivemos levando ele. E veja, não tem nada, vamos dizer, de intrinsecamente certo ou errado na situação. A situação é a que nós criamos, e geralmente o que nós estamos criando é aquilo que nós precisamos para interagir e aprender, interagir com a situação e aprender alguma coisa. E a partir do momento que aprendamos e façamos diferentes, a realidade vai ser melhor, ok? Então, é questão de tempo, de experiência e de crescimento, né? De aproveitamento. E, assim, às vezes é desesperador, porque a gente tem aquela sensação de que parece que tem uma parte que está arrastando você para o limbo, mas, assim, é normal, faz parte. No final, é tudo... A gente sempre tem que lembrar e guardar aqui para o final. Todo o enredo aqui é um teatro. No final do dia, os atores vão para casa, ou vão para o bar tomar uma cerveja juntos, vão contar piada. Assim, nada do que aconteça aqui não significa que eu não tente fazer o meu melhor e dar a minha melhor contribuição. E eu gostaria de ver o planeta. Eu estou envolvido na preparação do congresso lá do simpósio nos Estados Unidos com o Tom, porque os experimentos dele estão saindo os resultados. O primeiro já encerrou, está saindo. E ele está conseguindo chegar num ponto de começar a mostrar para as pessoas que a realidade é virtual com base em experimentos quânticos.
E está sendo feito um congresso agora, um simpósio no final de setembro. Ele está chamando vários outros cientistas que estão vindo à tona falar de consciência também, não estão ficando, porque a consciência é matéria não grata na ciência, né? É como o diabo foge da cruz, né? Ninguém quer falar de consciência. Consciência não, a mundo é material, eu tenho esse dogma, e ai de você vir falar de consciência aqui, que é um acidente da matéria. Mas tem vários cientistas chegando por caminhos diferentes a essa verdade, vão participar desse simpósio, vai ter práticas, e a ideia é que atraia a imprensa, as notícias, para as opiniões dos cientistas e ajude a mobilizar a ciência, porque se a ciência começar a falar de consciência e dar o devido valor para isso, e começar a ajudar a mentalidade do planeta a mudar, vai atrair mais pessoas para compreender melhor o que se passa. Porque se eu tenho o objetivo de crescer como consciência, todo o resto dos subobjetivos internos aqui durante a minha experiência, eles são secundários minimamente. Eu tenho que sobreviver, eu posso buscar as melhores condições de sobrevivência que eu achar que deva, isso não é pecado de forma alguma, nada é, né? Mas assim, não é o objetivo principal, eu não vou levar nada daqui, eu vou levar o que eu aprender. Então, assim, muda completamente o enfoque. Primeiro que eu não morro, o medo da morte. Se existe uma situação onde se evidencie que a realidade é virtual e que eu sou a consciência pilotando, eu não morro. Quando acabar o personagem, eu não morro. Então, fica assim, meio que escrito por A mais B, né? Fica evidenciado. Então, isso tende a ajudar a causar um clima de mudança. E, assim, eu estou muito feliz de poder participar disso, porque, assim, não tem muitas outras pessoas no planeta fazendo nada próximo disso. E, assim, eu não falo disso com orgulho, eu falo com felicidade, ok? Sim. Então, hoje, para você ter uma ideia, eu consegui participar numa entrevista no canal do Fernando Betete, que é um canal mais de notícia, de política e de outras coisas, mas ele é aberto para outras coisas. Eu já tinha sido feita uma entrevista com ele, eu falei para ele que saiu um press release dos experimentos do Tom, que está saindo. Eu tenho publicado no meu Instagram, já publiquei 3 reportagens diferentes falando dos experimentos e do resultado do Tom. Então já está fazendo um ruído, e a intenção nossa com o Congresso é participar, se envolver e tentar ajudar a virar um pouco a onda na direção do positivo, modestamente falando, mas com uma base, né? Não é só por expectativa. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Estar envolvido com estas coisas, estar buscando estas coisas, cada um de nós, está contribuindo, porque a melhor forma de contribuição já começa pela individual. Se eu estou buscando esclarecer a mim mesmo, expandir a minha consciência, acessar mais do ser que eu sou, né, eu já estou dando a minha melhor contribuição, né? E ainda posso estar ajudando os outros com exemplo, e nesse caso eu tenho essa oportunidade de me envolver com essa situação aí. Então, assim, estou muito feliz com isso aí. Muito bem, Mário. Olha, fico muito feliz. Eu, enfim, teria outras perguntas, mas nós já temos bastante material. Eu só fico curioso porque tem outras posições, né, de físicos que colocam a primazia da consciência sobre a matéria. Nós temos a ideia do universo como um holograma também, que eu acho que entra como uma teoria irmã, né? Me parece. Queria até, se você pudesse comentar um pouco sobre outros autores que o Tom esteja conversando, ou teorias similares, né, a dele nesse momento. Você tem alguma coisa, né, com a grande diferença, né, de que nem todos esses outros proponentes eles estão experimentando a coisa por eles mesmos. Então, eles estão com ideias a respeito da coisa. Essa ideia de que isso aqui seja uma holografia, né, um universo holográfico, ela faz sentido, mas ela não garante a primazia da consciência necessariamente, salvo que esta pessoa esteja afirmando. Por exemplo, eu conheço o Amit Goswami, que é físico, é um cara muito bom, fala coisas fantásticas, mas ele tem 2 coisas: ele é físico, de um lado, e ele é espiritualista do outro. Então, ele fala da consciência por causa da tradição dele, do país dele, da vivência pessoal dele, mas ele não consegue explicar a realidade a partir da consciência com a física. O único cara que eu consigo ver fazer isso é o Tom ainda, ok? Mas tem outras pessoas se aproximando.
O que tem acontecido também é que, às vezes, as pessoas vêm de outras direções. Um que eu cito muito, que eu gosto bastante, eu recomendo, não porque eu goste, né? Por conta do conteúdo dele, é o Donald Hoffman, que é cientista cognitivo, e ele partiu de um processo, ele fez, não sei se é psicologia, não sei o que lá, matemática e computação também. E ele juntou tudo isso na universidade, é uma universidade conhecida, que eu não vou me lembrar o nome agora, porque toda vez que eu puxo some, e ele fez algumas experiências voltadas para a questão da evolução. Ele estudou a evolução humana, das percepções humanas. E ele foi contra a maré pelas descobertas dele, porque ele fez modelos matemáticos, né, para mostrar isso. E ele mostrou que, ele evidenciou que nós não evoluímos, a nossa percepção, o que a gente percebe, né, através dos sentidos, não evoluiu para mostrar a verdade para nós, porque a verdade é muito complexa. Então, ele mostra matematicamente que, se você colocar, ele fez simulações de computador, onde os seres em competição, né, virtuais da simulação dele, que viam mais da verdade, perderam de 10-0 para os seres que viam as coisas de forma mais simples. Então, ele conseguiu provar matematicamente que a evolução nos levou a ver interpretações da realidade que não mostram a realidade, que favorecem a nossa sobrevivência. E aí ele foi chegando a uma teoria onde ele postula que nós somos agentes conscientes, né? Não são unidades de consciência, são agentes conscientes que fazemos parte de uma integração, né, maior de consciência, e que a nossa percepção da realidade é como se fosse uma área de tela de computador, área de trabalho, ok? Então, tudo que a gente vê, seja o corpo, os carros, o computador, tudo, é como se fosse uma forma simplificada, porque, no fundo, você não trabalha com computador com zeros e uns e com os microprocessadores e com a linguagem de programação. Você trabalha com o que está na tela. Se você for ver, zeros e uns lá dentro, mas quando você clica no ícone de um e-mail, ele vai abrir um processador de texto, vai abrir um texto para você e vai decodificar os zeros e uns em algo que você entenda. Então, ele chegou à conclusão, vindo por outro lado, com outra ciência, baseada em matemática, que a realidade ela é uma realidade como se fosse virtual. Ele fala que o espaço-tempo é um headset barato. Então, ele fala que aqueles óculos, sabe, de realidade virtual, de meia boca, para você ter uma ideia. Então, assim, para você lidar com a informação que está lá por trás, porque a gente, imagina se você tivesse que trabalhar com zeros e uns e com voltagem em circuitos, escrever um e-mail mexendo com essas coisas. Jamais, né? A gente não chegaria lá. E a realidade também. Então, não quer dizer que você não morre se ficar na frente de um trem. Não, um trem representa perigo, representa força, representa velocidade, e se você bobear, você vai ser morto. Mas nada daquilo que você está vendo é exatamente o que é por trás. Você está vendo uma espécie de painel virtual que facilita a vida na interação nesta realidade. E ele hoje está afirmando, com certeza, assim, sem medo de errar, que a consciência é fundamental, cara. Assim, e ele não fazia isso. Eu tenho acompanhado a carreira dele há algum tempo. Ele tomou início com bastante cuidado, porque ele corre o risco de se queimar perante os pais da ciência nas universidades. Mas ele agora está assim, chegou num ponto que ele não está mais preocupado. Ele fala, olha, é a verdade, eu estou falando e é isso mesmo. Tem um outro cara aí que eu descobri outro dia, faz bem menos tempo, sei lá, questão de 6 meses para trás, o Federico Fagin, que é o criador de vários microprocessadores da Intel, é um engenheiro, é físico, é engenheiro e é sei lá mais o que, processamento de dados, e ele foi o criador de vários processadores de sucesso da Intel, e ele teve algumas experiências pessoais, né, com consciência, que chacoalharam a vida dele. Ele está dedicando, porque ele ficou, óbvio, não preciso dizer, né, ele não era o dono, mas ele ganhava muito bem por conta do trabalho que ele fazia. E ele criou uma fundação para estudo da consciência, porque ele percebeu, e ele fala abertamente, que consciência é fundamental e que o que ele está fazendo é o seguinte: como ele também não teve tipo esse aprofundamento ao longo de uma vida que o Tom teve, ele está financiando estudos, inclusive acho que financia alguma coisa do Donald Hoffman também, porque ele tem uma fundação
e as pessoas que estão estudando consciência buscam dinheiro nessa fundação, e ele dá suporte para ajudar no desenvolvimento da compreensão da consciência. Mas ele tem uma boa percepção da consciência, pelo que ele fala, você observa que tem, só que ele não tem a base para conectar as duas coisas, como o Tom tem e como o Donald Hoffman fez, mas ele teve a experiência e ele chegou à conclusão de que a consciência é fundamental também. Então, assim, está pululando realmente, assim, digo, comparado com o que acontecia há 10 anos atrás, realmente tem muita gente boa saindo e falando. E isso, vários deles, o Donald Hoffman, nós não conseguimos, por exemplo, o Federico Fagin, ele estava na Itália, ele mora nos Estados Unidos, ele é italiano de origem, mas é naturalizado americano e trabalhou e vive lá há muito tempo, mas ele passa uma parte do tempo na Itália e outra nos Estados Unidos, e justamente em setembro ele estava na Itália, não tinha como vir participar, mas quem sabe num próximo, mas assim vai, né? Tem pessoas do Instituto Monroe, tem um dos vice-presidentes do Instituto Monroe, o Paul Citarella, vai estar no evento. O Instituto Monroe, não preciso falar para você, eu imagino, você deve conhecer, é um instituto que estuda essas questões parapsicológicas, se chamarmos assim, todo esse tipo de experiência, com suporte de ondas sonoras para ajudar também. Vai estar o presidente do IONS Institute, é o Instituto Noético, e você talvez conheça também, é um instituto sério. Exato. E o presidente, ia vir um membro deles lá, que era o Dean Radin. É o Dean Radin. O Dean Radin é uma pessoa antiga lá, é uma cara muito conhecida, mas ia vir um outro cientista, é o Cédric Canard, tem um nome francês. Talvez seja canadense o cara. Mas vai vir o presidente, ele acabou decidindo vir, ele chama Thomas Brophy, ou qualquer coisa assim, não sei exatamente a pronúncia, mas ele resolveu ir porque ele olhou e viu que o negócio era interessante e achou melhor ir ele lá na participação, então deu um upgrade agora nas últimas 2 semanas. Então, assim, tem várias mentes aí sérias, né, trabalhando nisso. O outro que ele chamou, que o Tom está conversando com cada um para alinhar temas que contribuam, é o Stephen Schwartz. Eu não sei se você conhece também, é um cara que trabalhou com visão remota, pesquisas muito sérias em visão remota, visualização de futuro, e ele fez assim, ao longo dos anos, lá atrás, ele fez previsões para 5, 10, 15, 20 anos, baseado em pessoas com habilidade de visão remota, olhando para o futuro, e ele fez um pool das principais observações, e aí foi acompanhando para ver se as coisas ocorriam, né? Então, é um cara que tem um estudo muito interessante, assim, quantitativo disso aí. Bom, então, assim, isso te dá um painel de pessoas, né? E tem outros nomes mais recentes, porque a gente está mexendo com isso e acaba vindo para a gente, vem um, vem outro, e eu ando publicando, fiquei responsável, estou trabalhando feito louco, fiquei responsável pelo site americano do Instagram do Tom, porque a gente teve um bom sucesso aqui, já estamos com 87 mil seguidores, e olha que é um assunto, né? Eu não estou lá falando de perfumaria, né? E eu trago um pouco de humor, um pouco de, né? Mas hoje publiquei um negócio lá de manhã mostrando a associação entre a realidade virtual e o sistema de funcionamento do celular com o Bluetooth. É um videozinho muito bonitinho mostrando o sistema do celular codificando zeros e uns em ondas, enviando e decodificando na outra ponta, transformando em som, entrando pela orelha e entrando no cérebro e se transformando em música. Então, o vídeo é maravilhoso. Quem fez não tem ideia de quão profundo foi. Eu aproveitei o vídeo e pus as explicações. Então, são coisas que, assim, né? Hoje eu tive dificuldade. Eu fiz essa entrevista hoje no Fernando Betete e comecei a falar de realidade virtual, porque ele me chamou, porque eu falei para ele que tinha estava saindo oficialmente os resultados da experiência do Tom, que mostravam que a realidade vai na direção do virtual. E ele me chamou, foi muito gentil para conversar comigo na entrevista, mas ele teve um probleminha de deglutição. Depois você dá uma olhada, foi uma entrevista curta, acho que foram 40 minutos, e quando a gente começou a falar consciência e não sei o quê, eu vi que... Né, eu fui olhar agora no YouTube, os comentários estão extremamente positivos. Né? A audiência gostou, porém, eu acho que ele teve alguma dificuldade em digerir o assunto.
Porque não é qualquer um que pega do zero e sai rodando com isso aqui, não, né? Não é qualquer um que aguenta a minha conversa. E eu fico muito feliz de que, mesmo que você falou que o Thomas ele não parte de leituras, né, mas da própria experiência dele, e ele constrói, né, quer dizer, ele não está trazendo a princípio nenhuma releitura do misticismo, do budismo, né, nada nesse sentido, embora ele contemple reencarnação e outras ideias, mas isso é adaptado a uma teoria que lhe é própria, né? Mas por outro lado, Exato. mas, por outro lado, eu fico muito contente que isso encontre eco, sim, em antigas tradições espiritualistas, porque também são saberes que eu acho que a humanidade foi produzindo ao longo dos milênios e que não deve se jogar fora, pelo contrário, mas que hoje estão sendo entendidos dentro de uma linguagem moderna, que tem a ver aí com a tecnologia da computação, né? E por isso ela é bem-vinda para pessoas que muitas vezes têm um pensamento racionalista, precisam desse tipo de linguagem para se conectarem com o amor, com o espírito, e se tivessem dentro de uma linguagem mais antiga, né, digamos assim, não conseguiriam se aproximar. Então, eu não diria que é uma nova religião, não vejo por aí, mas eu diria que é uma perspectiva espiritualizada, que encontra eco em tradições filosóficas e religiosas, que dá um senso de propósito à humanidade, que resgata a ideia central do amor e que nos conduz a um aperfeiçoamento, sim. Eu entendo a psicanálise também como uma cura pelo amor, então eu vejo que é algo absolutamente psicanalítico que a gente contemple essa perspectiva. Perfeito, amigo. A análise, a síntese aí foi perfeita. E eu tenho a certeza que o Tom não desvaloriza nada do conhecimento antigo. A questão é que ele veio com esta missão de, através de desenvolver um olhar lógico e racional, buscar o mecanismo de funcionamento e explicá-lo de forma racional para atingir as pessoas racionais, como eu mesmo já fui. Então, assim, eu digo para você, eu cheguei a entender o que é intuição e saber que eu tenho em função dessa compreensão, porque, para mim, o anterior, intuição era babaquice, né? Eu tenho uma cabeça boa, eu faço boas deduções, conscientes ou inconscientes, e eu me viro. Eu sou mais eu, né? Então, assim, você nem admite a possibilidade, a maioria das pessoas nem admite essa possibilidade, né? Então, assim, é o que você falou, isso faz com que algumas pessoas possam trilhar esse caminho, né, de racionalidade, e é de lá que ele traz isso para essa utilidade mesmo. E cada um escolhe o seu caminho, nem todo mundo é obrigado a seguir esse caminho, como você falou. E ele, por exemplo, você vai ver o Tom, eu já vi ele falando algumas vezes daquela teia de Indra, não sei se já ouviu falar. Ele usa esse exemplo, por exemplo, para comparar com alguma coisa. Não quer dizer que ele não se aprofundou depois que ele veio. O que ele não queria era ser influenciado por nada na teoria. Ele queria ir lá e sacar as ideias dele da experiência direta e vir com alguma coisa. E depois ele comparou, foi olhar para ver o que tinha. E ele realmente sabe que tem ideias antigas, até porque, ao longo de toda a história da humanidade, as pessoas acessaram as coisas. Então, você vai pegar tipo ideias de Hermes Trismegisto, que a gente não sabe se foi uma pessoa ou mais de uma e tudo mais, mas as ideias que estão lá são antigas e fazem sentido, né? A realidade é mental, claro, a realidade é mental, a realidade é de consciência, né? Você vai pegar aquele chinês que tem aquela descrição daqueles versos, eu não vou lembrar o nome do cara agora, claro, ainda nome chinês, mas ele não sabe se era uma borboleta, se era uma pessoa sonhando. Ele teve um sonho que era uma borboleta, e depois ele acordou e ele não sabia se ele ainda era uma borboleta sonhando que era uma pessoa, coisa do tipo. Esse cara está descrevendo mais ou menos as coisas. E você tem o tal. Para mim, o que mais me chamou a atenção, porque eu estava em paralelo enquanto traduzia e eu trabalhava nos livros, eu estava fazendo alguns cursos na sociedade taoísta, e o cara estava explicando o mito da criação taoísta. E eu falei assim, nossa, isso aí é física digital, né? Você tem um vazio original, um potencial para vir a ser tudo, que é essa consciência fundamental que o Tom descreve. Obviamente, alguém acessou lá atrás, sei lá,
5.000 anos atrás, alguém acessou aquilo. Então, aquele vazio, ele evolui, né? Ele desenvolve, e a primeira coisa que ele cria é o Tai Chi, né? O Yin e o Yang, o 0 e 1. Né? E a partir do 0 e 1, ele cria as 10.000 coisas, que é o universo, né? O total da criação. Para o chinês, ele chama de 10.000 coisas. Então, você parte do vazio com potencial, que evolui, cria o 0 e 1, e cria, através das combinações de zeros e uns, cria as 10.000 coisas, que é o total da realidade. Então, assim, cara, isso é física digital, ponto. Se você pegar o paralelo, ele monta e encaixa direitinho nas ideias que o Tom traz. Mas é o que você falou, ele trouxe isso de uma forma neutra para justamente, sabe, se viesse falar comigo de tal há 10 ou 20 anos atrás, não ia falar nada comigo, eu não ia nem dar continuidade. Eu só fui atrás disso depois de fazer o meu processo e encontrar um pouco do meu caminho e começar a buscar. Eu me abri para perceber que essas sabedorias são importantes, são úteis e apontam para uma mesma verdade que está lá embaixo, com uma descrição da época deles, na possibilidade deles. E ele está vendo a realidade agora a partir da possibilidade dele descrever em uma língua moderna que a gente compreende no dia a dia. Você não vai pegar a Tábua da Esmeralda e querer comparar com a tecnologia virtual hoje. É a mesma coisa no final, no fundo, mas é muito mais fácil de compreender para o ser humano atual, né? Perfeito, Mário. Muito obrigado novamente. Foi sensacional. Acho que conseguimos conjugar espiritualidade, física digital, parapsicologia, né? E mais uma vez você aqui no canal, muito feliz da tua presença. E pessoal, quem quiser aí se aprofundar no pensamento do Thomas Campbell, pode consultar o MyBigTool Brasil, né? No Instagram tem um perfil, né, Mário? Isso. Que É tem o My Big Toe Campbell, o perfil no Instagram. MyBigTool. Isso. De lá você tem na tela principal, lá na- sei lá como é que chama aquilo, é bio, sei lá o quê. Você tem links, né? Tem um link para o menu, para o nosso site, tem o e-book. Quem quiser começar por algo digestivo, tem o e-book, tem alguns binaurais de amostra para experimentar com meditação, tem muita coisa lá. E assim, tem muito conteúdo. Aí tem link para o YouTube, no YouTube tem um monte de vídeo, entrevistas. Né? Eu espero que em algum momento para frente, depois que você publicar, eu costumo baixar os vídeos e também guardar lá todas as entrevistas que eu já fiz, os bate-papos, na medida do possível, né? Se não houver nenhuma restrição de vocês, eu costumo colocar lá também. Pode Então, colocar, mas depois, ok? tá E, bom. então, tem coisas antigas, né, que nesse material aí de hoje ainda está no site do Betete, mas daqui uma semana eu baixo e jogo para lá também. Então, assim, é uma ideia, né? E quem quiser se aprofundar, vale a pena, porque dá uma base assim fantástica. Você se sente à vontade, se sente livre. O maior sentimento que eu tenho com esse tipo de conhecimento é de liberdade. Né? Eu não dependo do alto sacerdote disso, do alto sacerdote daquilo. Eu consigo evoluir pelas minhas próprias pernas, né? Eu posso crescer, né? Eu posso buscar ajuda numa sabedoria X ou Y e trabalhar para tirar o joio do trigo, aquilo que é útil para mim. Mas é muito libertador. Muito obrigado pela oportunidade. As perguntas foram de excelente calibre. Espero ter ajudado. A gente talvez não penetrou tanto no parapsicológico, mesmo você falando que não é, de alguma forma, existe, a gente precisa lidar com isso. Mas, por exemplo, como é que eu faço visão remota? Como é que é porque eu estou acessando através do banco de dados, mas a gente pode detalhar mais isso. Como é que eu vejo o futuro? Como é que a melhor forma de buscar ver o futuro? Para garantir que eu estou nas probabilidades maiores e não nas baixas, e que depois não aparece e eu penso que não acessei nada. Né? Então, assim, comunicação telepática, acessar outras realidades, né? Conversar com seres fora desta realidade, qualquer destas coisas é possível com base nessas ideias de sermos consciência e estarmos interligados. E é fácil de compreender e de explicar depois que essa explicação que a gente teve hoje foi dada, né? Ela é a base, por isso que eu comecei por ela, porque ela é a base. Mas qualquer coisa que você me perguntar, eu consigo explicar Sim, com essa compreensão de hoje. você Tá bom? mostrou quem criou o videogame, como é que o videogame funciona e agora os comandos, se a gente vai sair por aí voando, se comunicando telepaticamente, indo para frente, para trás no tempo, aí é um detalhe que vai depender de sons binaurais, de meditação
e de outras técnicas, né? Outras práticas, mas ou se vai criar vagas para estacionamento, Tá ótimo. tá bom? Muito obrigado, Mário. Valeu, pessoal, pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado a todos, um abraço. Um abraço.